Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma semana para treinar e adorar ao Senhor com excelência, porque tudo que a gente faz é para a honra e glória dele. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana está no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versos 39. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Versículo 39 diz assim: Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Vamos para 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e a pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E o 44 para finalizar. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Uau! Queridos, a história de José é uma história muito conhecida. E eu trouxe esse versículo aqui hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, para falar para você a respeito de fidelidade e fé. Crer naquilo que Deus te prometeu, independente da situação. José, ainda novo, ele foi vendido como escravo. Ele foi tirado das mãos da sua família, do seu pai, que tanto o amava de uma forma brutal, por inveja dos seus irmãos. José passou muitas coisas. De escravo, ele foi ser servo na casa de Potifar, que era o comandante de Faraó. E lá ele foi assediado pela mulher de Potifar. E pela sua fidelidade a Deus, ele disse não para ela, ele disse não para Satanás, ele disse não para o pecado, independente da situação que ele estava. José foi jogado injustamente numa prisão. Aí você para analisar o contexto da história de José e você fala: meu Deus, um menino que cresceu temente a Deus, nos caminhos que o seu pai o ensinou, e aí um homem tão fiel a Deus foi vendido como escravo, foi parar numa prisão, foi judiado, injustiçado, açoitado. Eis a questão. Nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus, mas nós precisamos entender uma coisa hoje, assim como José, que o que Deus tem para a sua vida vai acontecer independente da situação que você está vivendo hoje, independente do cenário que você vive hoje. E eu queria chamar a sua atenção hoje para você olhar para a história de José, ver tudo que ele passou e crer que se você continuar sendo fiel a Deus, se você for obediente a Deus, Deus vai te exaltar. Esse versículo nos mostra a honra de Deus sobre a vida de José. E eu fico imaginando José ali com aquele pensamento pequeno por ter revelado o sonho de Faraó, pensando assim: eu só queria ir para minha terra, voltar a ver meus pais. E Deus deu uma coisa que jamais ele podia imaginar acontecer. Então o que você está passando hoje é tão pequeno, perto do que o Deus de Israel tem para fazer na sua vida. Somente creia, se renove, se apegue ao pão da vida que é a Bíblia e creia que o mesmo Deus que fez na vida de José vai fazer hoje na sua. Espere mais um pouco, seja perseverante. E eu falo que o plano de Deus ele é tão perfeito que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Eu acredito, inclusive, que depois de Deus ter dado ainda a José o governo do Egito, sendo a autoridade maior, só não sendo maior do que Faraó, eu ainda creio, na Bíblia não relata, mas o Deus que eu sirvo, que faz tudo perfeito e além dos nossos olhos, ainda deu para José a mulher que ele amava, porque eu creio nisso, que José amou a Zenate à primeira vista.
e que Deus deu para ele além do que ele podia imaginar. Então eu queria falar para você hoje que a hora da sua honra vai chegar. Deus se agrada com a fidelidade, Deus se agrada com a perseverança. Não olhe para o cenário que você está vivendo, porque isso vai passar e a glória de Deus está chegando sobre a sua casa e a sua vida. Fica com essa palavra, vamos treinar, vamos adorar esse Deus lindo e decreta aí uma abundante chuva sobre a sua vida. Decreta aí que ainda esse ano você vai viver milagre e decreta aí que um novo tempo está chegando para a honra e glória de Deus. Bora!
Aleluia!
Respira. E agacha. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Aleluia. Por medio de la cruz me Resiste aí. Com 3 segundos. mi testimonio. Até dominar a glória. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio Aleluia. de la cruz
Pai, eu te agradeço por mais esse treino, por mais essa adoração. Que essa semana nossa possa ser o teu extraordinário. Que a gente possa ser, Pai, como José, fiel, leal, um caráter incorruptível, independente dos momentos que nós estejamos vivendo. E crendo sempre na promessa, Senhor. Que o Senhor é um Deus que não perde batalhas. O Senhor é um Deus que ganha todas as coisas. Basta com que a gente faça a nossa parte. Renova os teus filhos agora, Senhor, entre cada lar. E que a tua graça e a tua presença seja abundante em cada vida. Para a honra e glória do seu nome. É o que eu desejo em nome de Jesus. Queridos, um beijo gigante. Amo vocês. Continuem postando, compartilhando o testemunho de vocês, que é muito importante para mim. Isso edifica a minha fé. E compartilha com mais alguém que ainda não conhece, abençoe outras vidas. Vamos levar a palavra de Deus de corpo, alma e espírito para onde a gente puder alcançar, porque nós precisamos saber que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Um beijo gigante, até o próximo vídeo.